tá? Então vamos lá para a nossa primeira pauta, porque ele, senhor Sepúlveda, o homem mais cara de pau do Brasil, na minha opinião, Ricardo Lewandowski, ataca novamente. Ricardo Lewandowski, ele participou de um congresso do Ministério Público ontem e deu algumas declarações assim que eu acho que a gente precisa até ir aqui matizando, como o senhor sempre bem diz, meu caro amigo, e comentando, porque algumas beiram a cara de pau, e tem um ponto que ele toca mais para frente que eu acho que a gente precisa fazer uma análise mais aprofundada, que é essa questão de mudar as regras no Brasil por conta de um vício do Estado ser utilizado para perseguição. Né? Então, é uma coisa que a gente vai... Curioso. Não sei porquê, né? Mas, agora, só uma coisa, Paulo, eu queria só aproveitar, fazer aqui uma rememoração muito rápida do que aconteceu quando houve a operação contenção, se não me engano, feita pelo BOP, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar do Rio, uma operação conjunta, e, claro, sob as ordens do governador Cláudio Castro. Foi muito impressionante que nas primeiras horas, eu não sei quantos, mas nas primeiras horas, o Ricardo Lewandowski apareceu e exigindo a demissão do Cláudio Castro, exigindo que ele saísse, que ele entregasse o cargo, porque ele não tinha competência. Eles se sentiram apanhados, eles tinham, por várias vezes, recebido pedidos de auxílio por uma operação, sabotaram. Ao sabotarem, julgavam que a operação não sairia. Aliás, um ponto grave, né, que o antigo comandante do BOP, o Pimentel, está dizendo publicamente de que os 4 policiais morreram pela falta de ajuda dos blindados do governo. Bom, mas eu estou lembrando isso por quê? Porque ele imediatamente quis derrubar o governador Cláudio Castro, e 1 hora depois, ou 2 horas depois, apareceu essa figura sinistra chamada Zé Dirceu, com o mesmo discurso e mostrando que era uma operação do Foro de São Paulo para tentar derrubar o Cláudio Castro. Isso não é uma questão política nem eleitoral, esqueçam isso. Isso era uma reação do Foro de São Paulo a uma operação que vai na linha do que está acontecendo na América Latina, e mais do que isso, que suscitou todo esse debate que estava amordaçado, digamos assim, esse debate sobre grupos terroristas, sobre facções, etc. E agora o senhor Lewandowski vem fazer novas declarações e faz um discurso sobre o assunto. Então, eu acho que nós devemos prestar muita atenção, porque são falácias, e prestar atenção no seguinte: por que tanto medo? E por que tanta defesa encarniçada para que não se classifiquem os grupos como grupos terroristas? E tem um ponto, senhor Sepúlveda, que é um pouco à margem do que o senhor comentou, mas eu acho que é bom ressaltar que essa ação do Lewandowski teve uma, entre aspas, jurisprudência que veio do antecessor dele e que, de certa forma, foi o substituto dele no STF, Flávio Dino, que fez isso com o Ibanez ali no 8 de janeiro de 2023, que na época, o senhor vai se lembrar, nós conversamos muito sobre isso, senhor Sepúlveda. Eu liguei para o senhor e falei: senhor Sepúlveda, de tudo que está acontecendo nesse 8 de janeiro, esse episódio da prisão das pessoas naquele momento, né? Eu falei, o que mais está me impressionando é como um ministro da Justiça afasta um governador eleito pelo voto popular e ninguém fala nada. E o próprio governador aceita isso. Aquilo foi um escalabro e algo extremamente perigoso, que agora nós estamos assistindo o resultado disso, porque eles tentaram fazer isso com o Cláudio Castro, só não conseguiram, porque a opinião pública estava muito a favor do governador do Rio de Janeiro. Mas no mesmo dia ali da operação à noite, nós fizemos um programa, acho que está com 2 semanas agora, né? 2, 3 semanas, meu amigo,
Não, 12, 15, está com os 17 dias nós fizemos esse programa e mostramos, eu até fiquei nervoso, que o PT estava tentando dar um golpe no Rio de Janeiro, claro. Né? Era isso que estava acontecendo. No Rio de Janeiro, que era no país inteiro. Né? Exatamente. Mas vamos lá a matéria aqui, então, assinada pela Helena Prestes, da CNN, que diz o seguinte: o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou nesta terça-feira que equiparar facções criminosas a grupos terroristas representa um grave risco à soberania nacional. Olha, eu quero aqui já chamar a atenção dessa expressão, grave perigo para a soberania nacional. Mas por quê? Por quê? A soberania nacional virou uma espécie de mandinga que é puxada para tudo. Mas por que é um grave perigo? Por quê? Vamos explicitar isso aí. Ora, o que é grave perigo para a soberania nacional é ver grupos que dominam parte do território brasileiro, que têm partes da população do Brasil sequestradas. Por exemplo, agora foi solto um criminoso no Ceará, que depois de solto expulsou mais de 2.000 pessoas da cidade. É o novo cangaço que está acontecendo, né? Mas isso é um atentado à soberania nacional. Então, por que classificá-los como grupos terroristas é um atentado à soberania nacional? Vejam que a soberania nacional é um guarda-chuva para muita coisa. Isso, nós vamos ver que isso tem a ver com a ideologia pregada pelo Foro de São Paulo. Pois é. E, senhor Sepúlveda, até sobre a questão do cangaço, imagina você, muitas pessoas não estão acompanhando isso, você acordar de manhã e ter uma pichação na parte de fora da sua casa falando assim, vaza. E se isso estiver escrito no portão da sua casa, você tem 48 horas para abandonar a sua casa. Não importa se você pagou por ela, quanto você lutou, o que tem dentro, o que deixa de ter. Se em 48 horas você não sai, os criminosos entram na sua casa, matam você e sua família. E fica por isso mesmo. E isso está acontecendo em grandes cidades do Nordeste. E são por sujeitos ligados a essas facções criminosas. Isso é a realidade no Brasil. Não é só na política internacional que estamos voltando aos anos 30, né, senhor Sepúlveda? Parece que Lampião e Maria Bonita estão de volta, né? Só que Lampião e Maria Bonita não tinham uma ideologia propriamente. E aqui existe uma ideologia que está perpassando a América do Sul toda, né? Pois é. Então, continuando aqui, ó, a declaração foi no Congresso Nacional do Ministério Público, dada em reação ao relatório do deputado Guilherme Derrite sobre o chamado PL antifacção, que tramita na Câmara esta semana, mas foi rebatizado pelo relator como Marco do Combate ao Crime Organizado. Segundo Lewandowski, o texto abre brechas que poderiam justificar a intervenção de potências estrangeiras sob o pretexto de combater o crime organizado. Ora, isso daqui passa muito por como o Brasil está também fazendo para conter o crime e como esse crime não está levando a prejuízos a essas potências estrangeiras. E aqui todo mundo sabe que ele está falando dos Estados Unidos. Quais ações, por exemplo, que o Equador, que a Bolívia agora, né, que o Paraguai, a Argentina estão fazendo para combater essas organizações criminosas? Se você coopera para uma boa convivência e os seus problemas não estão impactando o seu vizinho, obviamente ninguém vai fazer nada. Trazendo para uma coisa do dia a dia, senhor Sepúlveda, é como o sujeito que tem um filho drogado, que fica com o som ligado a noite inteira e não deixa os vizinhos dormir. Aí você fala, olha, eu não posso brigar com meu filho, porque se eu brigar com meu filho, os outros vizinhos vão dar a razão e vão vir aqui querer fazer alguma coisa contra o meu filho. Exato. Ué, é mais ou menos essa. Agora, existe uma outra falácia aí, que é o seguinte. Me parece a mim, o mundo, há muito tempo, mas hoje mais do que nunca, porque essa gente fala do multilateralismo, não falam? Sim. Então, o multilateralismo, o que é que pressupõe? Acordos entre países, grandes blocos. Isso é a essência do multilateralismo, segundo eles mesmos defendem. Mas agora não, parece que o Brasil é um ente separado do mundo inteiro e que não tem relações com ninguém.
Para que o Brasil assinou acordos? Para que o Brasil tem tratados internacionais de cooperação policial, de cooperação de combate ao crime? Para que tudo isso? Isso também ameaçaria a soberania nacional? Agora, por que essa definição, então, ameaçaria a soberania nacional? Por quê? Porque haveria mecanismos internacionais que poderiam ser usados, segundo os tratados, poderiam ser usados para coibir esses grupos. É isso? Mas então isso é muito grave. Quer dizer que então haveria uma necessidade de manter uma autonomia desses grupos para não ferir a soberania nacional? Isso me faz lembrar o que a Claudia Sheinbaum, a presidente do México, está dizendo. Não contem conosco para combater o crime organizado nem os narcos, porque combatê-los é que faz mal ao país. Isso é a mesma coisa. A gente vai ver uma declaração aqui do Lewandowski que beira o absurdo, senhor Sepúlveda, em cima disso. E olha... Eu só lembro aqui assim, Paulo, claro, soberania nacional vai passar por quê? Investigações financeiras, onde é que esse dinheiro vai parar? No México nós vimos, não é? Sanções a mais de 50 personagens da política, da justiça, que tinham relações com narco-guerrilheiros. E por isso foram sancionados. É por isso que ele está com medo da soberania nacional ser atingida. Ou seja, seriam mecanismos internacionais que deixariam a nu quem são esses grupos, a quem eles pagam, a quem eles financiam, como é que lavam o dinheiro, etc. E tem um outro fator que é uma falácia também, que muitos brasileiros, no geral, aqui, sem ser uma questão de direita e esquerda, propriamente dito, caem, né, senhor Sepúlveda, que é assim, mas nós precisamos ter independência, não somos cachorrinhos de ninguém. Eu vejo, inclusive, muitas críticas, senhor Sepúlveda, até mais assim, do pessoal mais voltado à área do fomento cultural, alguns que eu gosto muito, respeito, tenho um respeito enorme pelo trabalho, que dizem, não, mas o Brasil também não pode ser vassalo dos Estados Unidos, existe uma vassalagem da direita brasileira pelos Estados Unidos. Olha, eu concordo que em tudo, no discurso político, principalmente a direita brasileira, o brasileiro, ele tem a emoção à flor da pele, né, senhor Sepúlveda? Então, qualquer coisa vira uma novela mexicana para nós, vamos combinar, né? Mas existe uma coisa, no mundo chamada força gravitacional geopolítica. E, olha, não importa o país que você esteja, o país que você está, ele vai pender para essa força gravitacional, é natural, tá? Ou você vai estar alinhado gravitacionalmente mais ao lado dos Estados Unidos da América ou mais ao lado da China, no século XXI. Não tem opção. Mas nós podemos negociar com os dois, fazer comércio. Você pode fazer tudo isso. Existem países que, inclusive, ensinam, dão lição diplomática de como fazer isso de maneira hábil. Erram aqui, ali, como, por exemplo, a Índia, mas conseguem fazer isso habilmente. E o que nós temos, por outro lado, é que sempre quando alguém vem com esse discurso de não, porque os Estados Unidos A, que os Estados Unidos B, e etc., na verdade, essa pessoa, quando você vai olhar a agenda ideológica que ela está seguindo, está colocando o Brasil de uma maneira muito mais submissa nas mãos da China. Claro. Então, assim, pessoal, de maneira bem clara, eu venho dizendo isso aqui em vários programas, eu acho que é importante repetir. Não encarem política internacional sobre o aspecto de direita e esquerda como é encarado na política nacional. Isso é muito importante de se entender. Existem as questões da força gravitacional geopolítica. Olha só, o governo anterior dos Estados Unidos era o Biden. Ainda assim seria melhor para o Brasil, de certa forma, estar alinhado em certos aspectos ao Biden do que ao Xi Jinping, né? Para a gente ver o absurdo disso. Né? Então, assim, geopolítica realmente não é linear. Mas vamos lá, combatendo aqui, ó, continuando aqui, né? Que eu li a palavra combate ao crime organizado aqui. Olha aqui.
Segundo Lewandowski, o texto abre brechas que poderiam justificar a intervenção de potências estrangeiras sob o pretexto de combater o crime organizado. Abre aspas. Seria extremamente perigoso. Abrir uma brecha na soberania nacional possibilitaria a intervenção de países estrangeiros no país a pretexto de combater as organizações criminosas. Pergunta. Acho que a palavra-chave aqui é a palavra pretexto, né? Pretexto. Agora, só uma pergunta aqui para o discursinho fajuto do senhor Lewandowski. Quando essas organizações criminosas atuam fora do país, portanto, em outros países, como o PCC, que atua nos Estados Unidos, só para falar dos Estados Unidos, mas atua em Portugal, atua em outros países, aí eles não estão ferindo a soberania nacional dos outros países. E aí não é legítimo que esses outros países se defendam quando as autoridades de onde esses grupos criminosos são provenientes não fazem nada? É isso? É essa a teoria sobre a soberania que defende o ministro Lewandowski? Ou seja, os grupos criminosos podem agredir a soberania dos outros países. Depois, a documentação farta da colaboração desses grupos com grupos do Hezbollah, outros grupos assim do Oriente Médio, grupos terroristas do Oriente Médio, colaboração, lavagem de dinheiro, lavagem de armas. Só um detalhe, o senhor, aquele que foi preso na Colômbia com as Farc, o Fernandinho Beiramar, ele estava negociando armas com as Farc. Isso não ataca a soberania nacional da Colômbia? Não. Da onde vêm as armas das Farc? Bom, então, aí a gente vai bater no Oriente Médio, vai bater num lugar que toma vodka. Toma vodka, exatamente. Então é o seguinte, tudo isso é um discursinho de pretextos, é um discursinho para disfarçar uma proteção ideológica a essas organizações. Por que a Cláudia Sheinbaum toma a mesma posição? Por que o Petro toma a mesma posição? Por que o Maduro toma a mesma posição? Foro de São Paulo.